alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula número 23 da disciplina de Ciências. Antes, então, caderno de ciências, seu lápis e borracha, para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula e ter o conteúdo bem organizado no seu caderno, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre energia luminosa. Lembram que a gente está tendo, então, várias aulas sobre os sentidos. Nós já tivemos sobre a audição, estudamos bem o sentido da audição, as partes do nosso ouvido. E agora, então, nós estamos vendo sobre a visão. Já estudamos as partes dos nossos olhos, sobre a luz. E agora, então, nós vamos ver sobre a energia luminosa, já vamos ver bem certinho o que significa. Antes, vamos lá ver os objetivos da nossa aula. Reconhecer a visão como o sentido que nos permite ver, compreender o conceito de energia luminosa, compreender o processo de fotossíntese, identificar o Sol como a fonte de energia luminosa mais importante para a vida de todos os seres vivos e identificar alguns dos principais tipos de lâmpadas que são então energia artificial, mas a gente já vai ver bem certinho o que tudo isso significa. Então, energia luminosa. A energia luminosa é a energia produzida pela luz. A principal fonte de energia luminosa na Terra é o Sol. E é importante não apenas pela luz, mas também por muitos outros benefícios que tanto as plantas, como os animais, como os seres humanos se beneficiam do Sol. Há também outras fontes de energia luminosa que não são naturais, como as lâmpadas, por exemplo. Então, o Sol é uma fonte de energia luminosa natural. E aí nós temos também as lâmpadas como um exemplo de fonte de energia luminosa, de luz, que então são artificiais. O Sol. Todos os seres vivos dependem do Sol para sobreviver, pois o Sol dá luz e calor que são importantes para a vida dos humanos, dos animais e das plantas. Vamos tentar imaginar o planeta Terra sem o Sol. Então, ia ser sem o calor, sem a luz, seria tudo, escuro, frio. E também nós vamos ver que ele dá muito mais também para a gente. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento, porque a gente nunca viu uma árvore comer, uma flor comer, não é verdade? O gato, o cachorro, o ser humano, a gente vê eles comendo. Mas e as plantas? Que também são seres vivos. Como que elas se alimentam? Então, as plantas, elas fazem o seu próprio alimento através da fotossíntese. E os animais e os seres humanos, que somos nós, nos alimentamos das plantas. Então, nós precisamos que o Sol, que as plantas façam a fotossíntese com o Sol, para que elas cresçam e a gente tenha o nosso alimento. Então, é um ciclo, um precisa do outro. Então, mas o que é então essa fotossíntese, que é o processo que a planta produz o seu alimento? Como que funciona? Na fotossíntese, as plantas captam a luz solar através das suas folhas e água através das raízes e gás carbônico através de suas folhas, produzindo seu alimento para crescer e se desenvolver. Com o processo de fotossíntese, as plantas eliminam oxigênio para a natureza, que é essencial para a nossa sobrevivência. Então, vamos ver aqui na imagem, fica melhor para a gente entender. Aqui, então, nós temos o exemplo, uma planta, as raízes, que então ficam lá na terra, elas absorvem a água. Por isso que quando nós vamos regar, molhar uma planta, a gente não tem que ficar lá molhando a folha, A gente tem que procurar molhar a terra, que é onde estão as raízes, porque as raízes vão absorver essa água da terra, ok? As folhas, então, vão absorver o gás
carbônico. Elas fazem essa respiração assim como elas não têm pulmões, mas então as folhas fazem esse processo de respiração das plantas, ok? A luz solar, então, é absorvida pelos galhos, pelas folhas, e depois que todo esse processo é feito, a planta devolve para o meio ambiente o oxigênio, que é essencial para a nossa sobrevivência também. Então, ela faz um ciclo da sua alimentação, de absorver a luz, o calor, a água, o gás carbônico e devolver para a natureza o oxigênio, além de produzir o nosso alimento. Aqui, por exemplo, é um pé de tomate, é o nosso alimento. Então, um precisa do outro. Por isso que é importante que as plantas, absorvam luz, fiquem no lugar arejado, para elas poderem absorver o gás carbônico que elas precisam. Se a gente, por exemplo, pegar uma planta e deixar ela num lugar muito fechado, ela vai murchando e com o tempo ela vai morrer, porque ela precisa da luz, ela precisa da água, ela precisa do gás carbônico, que são essenciais para a sobrevivência, porque ela é um ser vivo, ela tem vida, então ela precisa desses elementos aqui para se alimentar, que ela então produz o alimento dela, essa é a forma dela se alimentar, e nós os alimentamos para crescer, nos desenvolver, e a mesma coisa acontece com as plantas, ok? E a luz artificial? A luz artificial é a fonte luminosa produzida pelos seres humanos, como as lâmpadas. Nos dias de sol, não precisamos fazer uso de luz artificial, pois tudo fica mais iluminado. Então, se nós temos sol, geralmente nós não precisamos da luz artificial. Claro que se nós estivermos num lugar aberto, que a luz possa entrar, senão a gente precisa então das luzes artificiais. Aqui a prof colocou as imagens de alguns exemplos. A vela, a lamparina, o abajur, a lanterna, a lâmpada, são exemplos de luz artificial. À noite, em dias nublados, em lugares fechados, usamos a luz artificial. Então, mesmo que é de dia, mas está nublado, o ambiente é muito fechado e a gente precisa usar a luz artificial. Existem vários tipos de luzes artificiais e nós vamos conhecer 4 delas, que é a lâmpada incandescente, a lâmpada halógena, a lâmpada fluorescente e a lâmpada de LED. Então, nós vimos sobre a fonte de energia luminosa natural, que é o Sol. O Sol, então, auxilia as plantas a fazer o processo de fotossíntese, que é onde elas absorvem o seu alimento, ok? Agora, então, nós vamos ver sobre as fontes de energia luminosa artificiais. Vamos ver 4 exemplos delas. O primeiro, então, a lâmpada incandescente. As lâmpadas incandescentes são as mais antigas, mas são as que mais gastam energia elétrica e duram menos tempo. Então, elas são antigas, elas duram pouco tempo e gastam bastante energia elétrica. No Brasil, desde 2016, a venda de lâmpadas incandescentes está proibida. Então, no Brasil, a gente já não encontra mais para vender esse tipo de lâmpada. A lâmpada halógena. As lâmpadas halógenas são lâmpadas incandescentes que foram modificadas para durarem mais tempo e iluminarem melhor os ambientes. Então, é uma versão melhorada, vamos assim dizer, da lâmpada anterior que nós vimos. Foram, desenvolvendo para que ela então se transformasse, durasse mais tempo e pudesse iluminar melhor. A lâmpada fluorescente. As lâmpadas fluorescentes duram de 7 a 10 vezes a mais do que as incandescentes. São indicadas para usar em lugares onde a luz precisa ficar acesa durante bastante tempo. E não aqueles lugares, a gente entra rapidinho, acende e já apaga. As lâmpadas fluorescentes já são usadas em lugares onde elas ficam acesas durante um longo período. E a lâmpada de LED?
As lâmpadas de LED duram muito tempo e gastam menos energia que os outros tipos, mas são mais caras. Mas como elas duram muito mais tempo, muitas vezes vale a pena pagar mais caro, porque elas vão durar bastante tempo e gastar menos energia elétrica. Temos vários tipos de fontes luminosas, mas não podemos nos esquecer da mais importante delas, que sempre será o Sol. Importante para nos iluminar e para a nossa vida. Então, o Sol ele nos fornece vitaminas, ajuda na vida das plantas, também de todos os seres vivos, né? Seres humanos, animais e plantas, é essencial o Sol, tanto, né, para o desenvolvimento como para a alimentação, ok? E aí, em situações e ambientes em que a gente não consegue obter a luz solar, aí então a gente vai fazer o uso das fontes de energia luminosa que não são naturais, que são artificiais, como as lâmpadas, por exemplo, que nós vimos, as velas, as lanternas e muitas outras fontes de energia que existem, ok? Muito bem, pessoal. Então, hoje a nossa aula era sobre energia luminosa. Então, são as fontes que nos dão energia, nos dão luz, que pode ser, então, já vamos entender como a mais importante, o Sol, que é uma fonte de energia natural, ok? E então nós temos também as artificiais, que existem então vários tipos delas, e aqui nós vimos então 4 exemplos de lâmpadas diferentes, que são então fontes de energia também, ok? Qualquer dúvida, volte os nossos slides, assista a nossa aula novamente e depois realizem a atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!